Olá pessoal, hoje o assunto é Overview Empresarial. E para me acompanhar, eu estou aqui com o Ezequiel Hilbert, sócio fundador e CEO da SafeGold. A gente vai abordar um pouco sobre o que é o Overview, para que empresa ele se destina e um pouco de como ele é construído também. Ezequiel, você poderia falar para a gente aí o que significa e o que seria o Overview? Perfeito. Em uma frase, o Overview é uma consulta médica, uma maratona de exames para entender como está o seu negócio. Ele é indicado para empresas que queiram melhorar a sua performance, melhorar os seus resultados e minimizar impactos, minimizar prejuízos. Como é que é o funcionamento do Overview? O Overview empresarial, ele tem basicamente 4 pilares. Ele vai analisar a viabilidade do seu negócio, as oportunidades que talvez estejam sendo desperdiçadas ou dinheiro que está ficando na mesa, margens que não estão sendo bem analisadas. Então ele vai fazer uma análise de margem por unidade, por região de venda, por vendedor, por rota. 2, ele vai dizer se essa geração de EBITDA do teu negócio está em compasso com os planos de CAPEX, se está em compasso com as parcelas e PMTs que a empresa tem assumida e dá uma solução se eventualmente estiver em descompasso. 3º, ele vai precisar para você quanto dinheiro novo o teu negócio necessita para os planos de expansão, para os planos de crescimento em vendas, trata aí sobre a necessidade de capital de giro. E ele traz também uma série de medidas emergenciais que são direcionadores para a melhoria de performance do seu negócio. Então os benefícios são correção de rotas estratégicas, validação dos números do seu negócio, são também a verificação de geração de EBITDA, melhoria de pontos críticos e também ele serve de base para a captação de recurso financeiro. Então ele serve, por exemplo, de defesa de crédito. Como é que é feito isso? Nós observamos e vamos analisar os últimos 24 meses do seu negócio em várias áreas chaves: comercial, operação, financeiro, custo, enfim, é feita uma análise estratégica e quantitativa dos seus últimos 24 meses da companhia. Qual é o momento atual dela? Como é que está os seus números, o seu resultado no momento atual? E aí é feita uma projeção dos próximos 24 meses, como que vai se comportar o resultado da companhia no compasso que ela vem vindo, nas formas e práticas de gestão que ela vem praticando, pelo que se observou e pelo que se tem de expectativa futura. Ok. Além disso, são criados aí outros cenários, no mínimo 2 ou 3 cenários. É verificado várias medidas emergenciais, vários direcionadores para o negócio com a nossa expertise, aliada ao entendimento do negócio que o empresário tem. Juntando isso, nós vamos trazer determinações, vamos trazer medidas emergenciais e vamos fazer a projeção incorporando essas medidas para verificar o que vai trazer de resultado e performance incremental se comparado ao compasso que a empresa tem. Então esse é um cenário muitas vezes até conservador, mas trazendo elementos que às vezes o empresário não analisava. E todos com base em números e análise crítica que traz muito mais assertividade na tomada de decisão. E às vezes traz um cenário mais drástico. Se não der certo o cenário A, se não der certo o cenário B, qual é o plano C? Então é um direcionador estratégico excelente que vai trazer informações e talvez luz a muitas decisões que a empresa está querendo tomar, mas muito mais assertiva, baseada em número. Então esse é o poder do Overview. Legal. Bom, eu queria também entender um pouquinho de você, que o que acontece aqui na SafeGold a gente tem basicamente 2 grandes áreas, né? A gente fala que tem uma área de performance, que vai trabalhar com determinado nicho de empresa, e também uma área de reestruturação, que é no caso para empresas que de fato estão atravessando algum momento de dificuldade. O Overview empresarial, ele se encaixaria para esses 2 cenários, esses 2 momentos de empresa, por exemplo? Exatamente. Ele se encaixa e, inclusive, é recomendável que as empresas façam a cada 2 anos esse check-up. É fundamental. No caso da empresa que está equilibrada e que necessita performance, ele vai trazer respostas, por exemplo, será que nas minhas regiões de atuação eu não estou deixando de aproveitar a margem? Como é que está o meu mix de produto? Será que eu não posso melhorar o resultado sobre o meu mix de produto?
Será que o modo que funcionou do 1 ao 5 será o mesmo que vai funcionar do 5 ao 10 ou ele precisa uma alternância, uma sofisticação? Quais são os pontos críticos dos meus processos gerenciais que podem me trazer um problema um pouco mais sério? Será que os números que eu estou olhando estão corretos ou precisam uma validação? Então ele vai validar esses números, dar um direcionamento, trazer clareza. E às vezes a empresa está equilibrada, o empresário diz, eu sinto que tem lucro, mas eu não sei onde e aonde eu estou deixando de ter mais oportunidades. Então, nós vamos trazer esse arcabouço de resultados para ele entender. Às vezes lhe falta braço para tanta análise, nós vamos trazer análises bem específicas visando melhoria de lucro. Ele precisa ter mais lucro, a empresa precisa lucrar mais, como que ela pode chegar nisso? Então isso é direcionado para a empresa de performance. Para a empresa que está desequilibrada, que daí entra o turnaround, ele também é elementar, e aí ele vai analisar, a empresa é viável? Qual que é a geração de margem dela? Qual que é a dívida dela? Como que essa dívida precisa ser alongada para ficar em compasso com a geração de caixa? Para você honrar finalmente as suas negociações que são feitas, né? Terceiro, quanto dinheiro novo precisa para esse plano de reestruturação, de limite? Qual que é o agente financeiro mais indicado? Qual taxa de juro que o negócio suporta? Às vezes a margem é muito estreita, né? Você precisa ter um ciclo muito curto, ter uma adequação do ciclo de venda ou do ciclo financeiro. E por fim, quais medidas emergenciais precisam ser feitas de forma estrutural para a empresa ter uma reestruturação sustentável e não precisar mais passar uma situação de necessidade de reestruturação. Então ele tem esses dois focos. Ele acaba, esse é um diferencial do overview, que ele consegue trabalhar bem em qualquer um dos cenários, seja um cenário de dificuldade ou seja um cenário de potencialidades. Joia. E para a gente encerrar, eu queria falar um pouquinho também sobre como é que a gente constrói todo esse estudo, né? Então, ele de fato é um estudo aprofundado e também estratégico que a gente vai passar, como o Ezequiel comentou, sobre basicamente todas as áreas da empresa, comercial, operações, financeira e etc. E aí a gente tem uma responsabilidade também técnica sobre o desenvolvimento desse estudo. Então, tem um envolvimento normalmente de um sócio responsável, às vezes na figura do próprio Ezequiel, talvez algum outro sócio que tenha o conhecimento de algum nicho ou negócio específico também. Na minha figura, por exemplo, a responsabilidade de aplicar toda a viabilidade e também o nosso conhecimento técnico, a nossa metodologia, enfim. E aí toda a nossa equipe, que vai para dentro do cliente, então ele vai para dentro do seu negócio, a gente vai conhecer ele com profundidade, vai pegar todas as informações, montar as nossas análises, para a gente entender de fato como é o funcionamento do seu negócio, né, como que ele é feita a situação no dia a dia, como é feita as vendas e etc, todas as operações, e aí a gente vai analisar, trazer a nossa expertise e montar então essas projeções, essas medidas com base no que a gente entendeu. Então é um estudo que, como é de fato bastante aprofundado e estratégico, ele vai demorar às vezes de 4 a 6 semanas, mas que é um tempo necessário para que a gente consiga então chegar a toda essa conclusão. Bom, não se esqueça, o overview é recomendável a cada 2 anos para dar o direcionamento no seu negócio e fazer a validação das informações. Clique no link abaixo para saber mais sobre o overview e falar com um dos nossos especialistas.